Ok. Tá conseguindo ver a tela do Moodle? Sim. Tá. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o estudo de caso, que está disponível lá na nossa aula 8, tá? Que é o trabalho que tem o maior peso na disciplina. Esse trabalho vale 3,5 pontos. E aí eu vou explicar um pouquinho, passo a passo, do que tem que ser colocado nesse estudo de caso e onde vocês encontram já algumas informações para poder construir. Então, eu abri aqui a especificação do estudo de caso que está ali no Moodle, né? Pode ser feito individual ou em dupla, se tu quiser, então, encontrar um colega da disciplina, Fábio, que tu queira conversar para fazer, ou se tu quiser fazer individual, então cada um vai poder escolher se quer fazer individual ou em dupla, e é um projeto de software. Não é um projeto que tem que ser implementado. Aqui, como a disciplina é gerência de projetos, a gente vai fazer só uma proposta. Se vocês já estão fazendo alguma disciplina de desenvolvimento de software nesse semestre, ou já fizeram no semestre anterior e quiserem usar a mesma ideia, não tem problema. Às vezes o aluno está fazendo linguagem de programação orientada a objetos, ou está fazendo projeto de software, e já está desenvolvendo alguma coisa, algum aplicativo, ou até mesmo engenharia de software, tem que fazer uma proposta, então já tem aquela ideia, pode trazer essa ideia para a nossa disciplina de gerência de projetos. Então, não tem que implementar. Eu vou propor, por exemplo, um aplicativo para dispositivos móveis, para gerenciar o tráfego na cidade. Eu não tenho que implementar, ainda não preciso se preocupar com ferramentas de implementação. Aqui vai ser o projeto. Então, vocês vão escolher livremente o projeto que vocês querem fazer, e a gente, então, vai detalhar isso num plano de projeto. Então, o que tem que ter? Eu coloquei aqui, assim, nesse texto, todo o roteiro que vocês têm que colocar nesse estudo de caso, né? Primeira coisa, uma descrição sobre o projeto. Qual é o problema que vai ser selecionado, quais os objetivos desse software que vai ser desenvolvido e quais tecnologias que serão empregadas. Então, pode ser um aplicativo para dispositivo móvel, pode ser um aplicativo web, o que vocês acharem mais adequado. E aí, que tecnologias vocês usariam se fossem efetivamente implementar. E a partir dessa descrição inicial, então, que é uma introdução, né? O meu projeto vai ser um aplicativo para dispositivo móvel, vai ser um jogo educacional digital, vai ser um sistema de ERP, então, a ideia que vocês quiserem desenvolver, vocês vão detalhar o plano de gerenciamento do projeto. Então, aí tem todos os tópicos aqui. Ó. O objetivo do projeto, então, o que vocês querem resolver? Por exemplo, eu vou fazer um aplicativo educacional. A ideia é atender alunos de uma determinada série e vou trabalhar com conteúdo de matemática, por exemplo. Eu quero fazer um aplicativo para uma empresa. Eu quero fazer um sistema ERP. Eu quero fazer uma ferramenta de integração entre dois sistemas que uma empresa já usa. Então, a ideia é que vocês tiverem, vocês vão detalhar qual é o objetivo desse projeto. Letra B, uma estrutura analítica, que a gente também chama de EAP ou WBS. Onde é que vocês encontram essa estrutura analítica? No material das aulas 6 e 7. Então, eu já abri aqui também, ele está disponível ali no Moodle, né? Tem a videoaula e tem os slides. Então, aqui tem um exemplo de uma EAP. O que é uma EAP? É como se fosse um organograma. A gente vai colocar qual é o tipo de software que a gente quer desenvolver e vai dividir nessas caixinhas todas as etapas. Análise de requisitos, levantamento das tecnologias necessárias, estudo das tecnologias, implementação, testes, integração, a implantação efetiva, modelagem dos dados, modelagem da interface. Então, vocês vão quebrar nessas caixinhas, vão dividir, né, nessa estrutura analítica do projeto, ou em inglês que é WBS, todas as caixinhas com as atividades que vão compor esse projeto. Depois, na letra C, uma matriz de responsabilidades. Essa matriz de responsabilidades tem um exemplo também nas aulas 6 e 7, nesse mesmo material que eu estava aqui. Então, vou abrir aqui. Ó. O que é uma matriz de responsabilidades? A gente coloca, a partir daquela estrutura analítica de projeto, daquelas caixinhas que a gente desenhou naquele organograma, a gente coloca todos os itens que aparecem naquelas caixinhas numa lista, e aí nas colunas a gente coloca as pessoas que vão ser responsáveis por cada uma daquelas etapas. Como esse projeto vocês vão fazer individualmente ou em dupla, vocês não têm uma equipe grande para colocar aqui. Então, vocês podem colocar funções.
vai ter programador 1, programador 2, engenheiro de software, testador, suporte. Vocês podem colocar só o nome do que seria o cargo, a função dessa pessoa na equipe, para não colocar o nome das pessoas, já que vocês não têm todas essas pessoas para colocar aqui no projeto. E a gente costuma, então, colocar tudo que estava... Professor? Oi? E pode repetir o nome, no caso? Pode, Fazer uma mais mesma um? pessoa pode fazer mais de uma atividade. Isso é bem comum em algumas equipes pequenas, Fábio, uma pessoa está responsável por mais de uma coisa. Aham. Então, vocês vão pegar, a partir daquela EAP, tudo que vocês definiram lá, todas as caixinhas de atividades para fazer o projeto do software, vão pegar todos aqueles itens, vão colocar aqui nessa lista, que são os itens de trabalho, e nas colunas vão colocar as pessoas ou as funções, né? E aí a gente coloca P, se for a responsabilidade principal daquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa é a principal responsável por aquela atividade, ou que vai coordenar aquela atividade, e S, se a outra pessoa faz um tipo de ajuda, que é chamado de suporte. Então, por exemplo, aqui tem aqui, promoção P para Ana. A Ana é a pessoa responsável pela promoção. Mas o Carlos está como S, suporte. Ele vai dar suporte a essa atividade. Então eu vou dividir o meu software. Lá tem a etapa, por exemplo, de modelagem da interface. Aí pode ter um responsável principal e um ou mais responsáveis como suporte. Então a mesma pessoa pode aparecer várias vezes sem problema nenhum. Tá? Isso não há problema. Depois, o item D, uma lista de atividades necessárias para alcançar o objetivo do projeto. De onde sai essa lista de atividades? Ela já veio lá da estrutura analítica, na verdade é uma continuidade, né? Eu montei o organograma com as caixinhas, com as atividades, depois eu detalho na matriz de responsabilidades quem vai fazer o quê, e aí eu pego essa mesma lista de atividades para fazer o diagrama de rede de atividades, que é a nossa atividade da aula 6 e 7. Na última live até eu mostrei um exemplo prático de como fazer, né? Então, o diagrama de rede de atividades, a gente vai pegar, então, todas as atividades e vai fazer aquele diagrama ligando uma atividade na outra. Então, depende como vocês vão prever, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, com o modelo cascata, em que, para eu fazer uma próxima atividade no software, eu tenho que terminar a anterior. Então, uma está ligada na outra. Eu faço análise de requisitos, depois eu faço modelagem de dados, depois eu faço modelagem do software, modelagem da interface, depois eu faço implementação, ou eu vou fazer algumas atividades simultâneas. Aí eu começo com a análise de requisitos, depois que a análise de requisitos está pronta, eu posso fazer modelo de dados, o modelo de software e modelo de interface simultaneamente. Então, eu teria 3 atividades acontecendo em conjunto. Essa é uma decisão de quem está montando o projeto, né? E aí, para cada uma dessas atividades, para montar aquele diagrama de redes, a gente tem que estabelecer uma estimativa de duração, que vocês vão estabelecer uma regra, uma métrica. Eu vou fazer em horas, vou fazer em dias, vou fazer em semanas. Então, eu vou colocar cada atividade estimada em horas. Para fazer análise de requisitos, nós vamos gastar 20 horas. Para fazer a modelagem da interface, nós vamos gastar 40 horas. Para fazer a programação, a gente vai gastar 200 horas. Então, vocês que vão estabelecer se vocês querem trabalhar com horas, com dias, com semanas, com quinzenas. Depois, o diagrama de barras, que também era um exercício que tinha depois do diagrama de redes, né? O diagrama de barras, na verdade, é uma outra forma de mostrar a mesma coisa que a gente mostra no diagrama de redes. Então, deixa eu ver se tem um aqui de exemplo, eu acho que tem. Que é o mesmo que nós fizemos lá no exercício, né? Aqui tem o diagrama de redes. Esse aqui é o mais simples, né? Não é aquele que tem todo o detalhamento que a gente fez no exercício, né? Início cedo, início tarde, término tarde, folga. Tem que fazer o mais completo. E o diagrama de barras, aquele outro que nós fizemos também, né? Onde a gente coloca todas as tarefas e vai colocando aqui o período em que elas vão acontecendo. Aqui a gente consegue enxergar mais visualmente se tem alguma atividade acontecendo simultaneamente. E aí eu fiz uma sugestão aqui para vocês estabelecerem um período, né? Como é que eu vou fazer o início cedo, término cedo, início tarde, término tarde? Então, a ideia é que a gente vai começar a proposta desse projeto. Ele teria iniciado, então, dia 1º de outubro de 2021, e ele duraria 4 meses, 120 dias. Terminaria, então, em 31 de janeiro de 2022. Isso é importante para vocês poderem fazer as caixinhas aquelas com início cedo, início tarde e término tarde. Então, a primeira atividade que vai dar o start do projeto, ela começa em 1º de outubro de 2021. E lá no diagrama de redes, lá no final,
a gente termina em 31 de janeiro de 2022. É como se a gente tivesse começado no dia 1, e o nosso finalzinho lá do diagrama de redes e do diagrama de barras é o ponto 120 dias. Montando esse diagrama de redes, né, com o início cedo, início tarde, término tarde e a folga, vocês conseguem fazer o item I, que é o caminho crítico, que é todas as atividades que têm folga zero. Se por acaso vocês fizerem no modelo cascata, em que uma atividade está ligada na outra, tudo vai ter folga zero, que não tem nenhuma atividade acontecendo simultaneamente. Então, isso depende de como vocês vão estruturar essas atividades. Se vocês quiserem usar essa ideia, eu só posso começar a próxima atividade quando eu terminar a anterior, então uma vai estar ligada sequencialmente na outra, vocês vão ver que eu não tenho folga nenhuma, tudo vai ser folga zero, tá? E depois, o último item, que aí é um pouco mais subjetivo, né? Uma estimativa de custos. Quanto custaria para fazer esse projeto? E aí vocês vão ter que estimar pelo tempo, né? Aí, aqui é bem subjetivo porque nós não temos ainda um dado, né, sobre valores, né? Quanto custa uma hora do programador, quanto custa uma hora do testador, uma hora do engenheiro de software. Então, aqui é uma coisa mais subjetiva, né? Vocês têm até a 15ª semana de aula, que é o fechamento da disciplina antes do exame final, né, para entregar esse estudo de caso no Moodle. Tá? Então, pode ser um relatório no Word, pode ser um arquivo PDF, pode ser uma apresentação no PowerPoint, como vocês quiserem montar, né, com todos esses itens que estão descritos aqui, até o dia 2 de fevereiro de 2022. E ele vale 3,5 pontos na nota da nossa disciplina. Tá? Então, a nossa maior pontuação da disciplina é esse estudo de caso. Que, na verdade, é para juntar um pouco de tudo que a gente fala na disciplina, né? Gerenciar um projeto. Então, é montar um plano de um projeto para eu apresentar, por exemplo, para o meu cliente. Eu vou dizer para o meu cliente quanto tempo vai durar, quais são as atividades, quem vai fazer cada atividade e quanto vai custar. Tá? Tudo bem, Fábio? Conseguiu entender o detalhamento que eu propus? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo? Uhum. Tá. Qualquer dúvida, eu vou colocar esse detalhamento ali no YouTube, vou gravar o nosso vídeo. E se Sim. tiver alguma dúvida enquanto estiver desenvolvendo, é só fazer contato e que eu ajudo, tá? Tá bom. Certo? Certo. Então era só isso por hoje, Fábio. Obrigado, professor. Boa noite, senhor. Boa noite. Até mais.